finalmente vai começar a nova era dentro da Warner Bros. Porque o negócio bilionário da fusão entre a Warner Bros. E a Discovery está finalmente concluído e agora, oficialmente, a empresa se chama Warner Bros. Discovery. E o novo CEO, David Zaslav, já reformulou ali a Warner com algumas pessoas conhecidas saindo e outras continuando. E com isso, realmente tem algumas pessoas apreensivas e muito na dúvida. E elas realmente estão pensando em como que vai ficar a Warner Bros. Discovery a partir de agora. Então, no vídeo de hoje, a minha ideia é passar a limpo toda essa fusão da Warner com a Discovery, com a TNT, mostrar de fato como que fica a empresa a partir de agora, e vocês vão ver que não tem nada muito complexo e muito confuso. Inclusive, fusão, venda da Warner é um negócio extremamente comum dentro da própria história da Warner. E é isso que eu vou mostrar no vídeo de hoje. Então, roda a abertura e vamos lá! E pessoal, só antes da gente começar o vídeo, já vai deixando o bate-like e o bate-comentário, que isso ajuda demais aqui o canal. Muito obrigado para todo mundo que faz isso. Beleza, então, né, vamos começar a falar da fusão da Warner com a Discovery. Há mais ou menos uns 10 meses atrás, a TNT anunciou que ela estava vendendo uma parte da Warner que ela tem por um valor de 43 bilhões de dólares. E quem iria adquirir essa parte que a TNT estava vendendo era a Discovery. E tudo isso orquestrado pelo CEO do grupo Discovery, que é o David Zaslav. O David Zaslav, ele estava há mais de um ano negociando com a TNT essa aquisição de uma parte da Warner. A TNT, ela continua sendo a dona da Warner. O que aconteceu é que a TNT vendeu uma parte da Warner. Tecnicamente ela não vendeu, criou uma outra empresa, que essa nova empresa tem 29% das ações da Discovery e 71% das ações da TNT. Mas o pessoal tá falando que é uma fusão porque é mais fácil de explicar e para todo mundo entender. O termo correto é joint venture, mas isso não significa que a TNT ela tem poder total em cima da nova Warner. Isso porque uma das coisas que o Zaslav negociou na hora de adquirir, o Zaslav garantiu que ele iria ter o controle operacional da empresa. Ou seja, apesar da TNT continuar sendo dona majoritária da Warner Discovery, quem vai tomar as decisões é a própria Warner Discovery na figura do CEO, que é o David Zaslav. Ninguém manda mais dentro da Warner Discovery do que o David Zaslav. Ah, mas o pessoal da TNT não está satisfeito com o pessoal da Discovery. Não dá. Controle operacional é uma cláusula de contrato. A TNT basicamente segue com os louros dos dinheiros. Ela é dona das ações da Warner, que está ali na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, então ela tem o direito dos dividendos e dos valores. E assim, ó, você deve estar se perguntando por que a TNT quis vender a Warner. Bem, a resposta para essa pergunta ela é muito mais complexa, porque quando a TNT adquiriu a Warner lá em 2018, ela nunca imaginou que seria ser tão complexo administrar um império de comunicação que é a Warner. Ela bem que tentou, chamou um monte de CEO ali dela para trazer uma nova vibe de administração dentro da Warner para tentar modernizar essa empresa de comunicação, até porque naquela época era uma empresa com 95 anos de vida. Imagina a estrutura hierárquica que eles vão levando ao longo de décadas. Uma empresa de mídia que, obviamente, é engessada. E a proposta da TNT era de modernizar isso, fazendo um grande conglomerado de mídia e misturando o seu poder de mídia com o seu poder de telecomunicação. Porque é isso que a TNT é boa. Telecomunicação. Mas o que ficou comprovado ao longo dos anos é que o jeito de administrar a empresa estilo AT&T não combinou 100% com o jeito de administrar a Warner Bros. E isso criou um grande choque. Os CEOs da AT&T queriam logo começar uma nova era dentro da Warner através da HBO Max. Só que qual que era o problema? É que isso gerava muito atrito na hora de administrar e o resultado financeiro não veio de imediato. Então a AT&T ela se viu obrigada a administrar a Warner Bros, sendo que ela pensava que seria muito mais simples de fazer isso, enquanto que na verdade foi uma coisa extremamente complexa. E daí chegou no momento ali entre 2019 e 2020 que a própria AT&T começou a ter dificuldades financeiras. E não só por causa da Warner, mas sim por causa de todos os serviços que ela estava disponibilizando naquela época. E ela passou um aperto financeiro ali. Então eles decidiram recorrer a um recurso que eles tinham: vender uma parte da Warner Bros. Secretamente eles
eles tiveram reuniões com algumas pessoas e o David Zaslav foi quem realmente apresentou a melhor proposta e foi quem a T&T decidiu fazer a tal da venda dos 43 bilhões. Porque daí, com essa negociação, ela recebia cash, que aliviava as suas contas dentro da sua própria matriz e livrava o outro problema que ela tinha, que era de administrar a Warner Bros., coisa que a T&T nunca se sentiu feliz em fazer. E o Zaslav, ele tinha a expertise de um outro conglomerado de mídia, que era o Discovery Group. Então a T&T, ela se viu numa situação perfeita para fazer essa fusão da Warner com a Discovery. Ela continuaria sendo a dona majoritária da Warner, não precisaria administrar a Warner, ganharia um cash alto pela transação financeira dessa fusão e deixaria a Warner nas mãos de uma pessoa experiente que já fez isso antes no grupo Discovery. Era um negócio perfeito para a T&T, e também era um negócio perfeito para o Zaslav. Porque o Zaslav, numa operação de 43 bilhões, ele conseguiu virar o dono operacional da Warner, que era o que ele realmente queria ter. Ele não queria ter 100% das ações da Warner. Porque para ele não faz diferença ter mais dinheiro, ter menos dinheiro, entendeu? Ele quer ter mais poder, ele quer ser o dono da Warner, um dos maiores impérios de mídia do mundo. Ele meio que comprou o direito de ser o dono da Warner, de mandar e desmandar nas coisas ali. E de quebra, as coisas que ele tinha ali do grupo Discovery foram herdadas para essa nova empresa, a Warner Bros. Discovery. E depois que isso foi anunciado, teve todo um período de transição e de aprovação dentro lá dos Estados Unidos, porque quando tem uma empresa adquirindo a outra, fusionando a outra, não é simplesmente comprou, levou. Tem que ter uma aprovação local e de outros governos internacionais para que tal coisa realmente aconteça. Isso é algo absolutamente normal e aconteceu com a Fox e a Disney quando a Disney adquiriu, né, as coisas da Fox. Então, assim, eu vi muita gente falando que é crise na Warner, que não sei o que agora já era tudo. Calma, gente, é o contrário. Foi um negócio de ocasião para as duas partes ganharem ainda mais dinheiro. Então é realmente um momento extremamente importante dentro da história da Warner. E não, ela não está em crise, pelo contrário. Porque uma aquisição desse tamanho injeta dinheiro. E assim, também não é a primeira vez que na história da Warner ela é adquirida por uma outra empresa. Na verdade, isso já aconteceu diversas vezes. Por exemplo, agora em 2022 a gente tem a Warner Discovery. Em 2018, quando a T&T comprou a Warner, né, virou a Warner Media. Lá nos anos 2000, a América Online comprou a Time Warner na bagatela dos valores de 182 bilhões de dólares. E, gente, quando essa notícia saiu, mudou o mundo. Porque a American Online, ela surgiu dentro da bolha do .com, e ela era um dos maiores impérios dos anos 2000. E quando a American Online adquiriu a Time Warner, por um tempo a Warner se chamava Time Warner AOL. Só que alguns anos depois que aconteceu essa aquisição, a bolha.com explodiu e a American Online diminuiu de tamanho, e por entender que deixar o nome da Warner com Time Warner AOL poderia prejudicar a própria Warner, eles tiraram o AOL do nome e continuou apenas Time Warner. Mas efetivamente a American Online continuava por trás dos panos. Em 1996, a Warner comprou o grupo Turner em definitivo. E essa foi uma compra muito importante dentro da história da Warner, porque o grupo Turner, quando a Warner estava em crise, tinha comprado os filmes clássicos da Warner pré-1950. E quando a Warner comprou de volta o grupo Turner, ela readquiriu os direitos dos seus próprios filmes. Então foi uma compra quase de honra por parte da Warner. E antes disso, em 1989, teve a aquisição da Time, quando a Warner virou Time Warner. E que essa aquisição também foi gigante naquela época. Porque a Warner nos anos 80 já era um império. E com a Time virou uma coisa magnífica. A injeção de dinheiro que aquilo deu trouxe criatividade, trouxe harmonia para dentro da Warner. E a consequência disso é que a Warner virou um mega império nos anos 90. E foi quando ela teve grandes coisas sendo produzidas. E no que diz respeito a nós, Batman Animated Series, Superman Animated Series, toda aquela parceria com Steven Spielberg em animações, Animaniacs, Tiny Toons. Então assim, foi um momento de ouro que aconteceu dentro da Warner. E isso foi por parte da aquisição da Time. Outras compras significativas, comprou a Atari. Vocês sabiam disso? A Warner já foi dona da Atari. Claro que chegou um momento ali que deu ruim e ela precisou se livrar da Atari. E em 1969, a Warner também foi comprada por uma outra empresa, que foi a Kinney Company. E essa daqui é a aquisição que, salvou a Warner, e 2, foi a que deu os direitos da DC para a Warner. Porque a Kinney, em 1967, tinha comprado a National Comics.
A National Comics, para quem não sabe, é o nome antigo da DC Comics, antes dela ter mudado o nome. Então quem comprou de fato a DC foi a Kinney Comics, que depois veio a comprar a Warner Bros., quando ela já não estava tão bem das pernas em 1969. 2 anos antes, em 1967, aconteceu a primeira grande aquisição da Warner, que foi quando o Jack Warner vendeu a Warner para a Seven Arts. Essa primeira aquisição em 1967, quando a Warner virou Seven Arts, não deu muito certo e acabou resultando na saída do Jack Warner, que era o último dos irmãos Warner administrando a Warner ali. Então percebam que a Warner passou por muitas e muitas fusões e aquisições ao longo das décadas. Essa da Discovery é uma entre tantas as outras. Então, se você tá preocupado que isso pode eventualmente acabar com a Warner, cara, sinto muito, mas não vai ser isso. É bem provável que esse tipo de fusão deixe a Warner mais poderosa ainda, pela simples forma de como funciona o mercado internacional financeiro quando acontecem esses tipos de fusão. Tá, Gabriel, mas eu quero saber o que muda a partir de agora. Obviamente, mudanças vão acontecer. E a principal mudança é uma questão filosófica. E não é nem tanto de estrutura, é mais de administração. Porque o David Zaslav é um CEO completamente diferente do Jason Kilar, por exemplo. O Zaslav, ele é muito mais centralizador e menos pragmático. Ele é quase um magnata da comunicação clichê dos anos 90. Que é aquele cara bon vivant que tem uma vida extremamente luxuosa, que tem vários amigos dentro desse mundo. E por ser mais centralizador, é provável que mais departamentos reportem diretamente para o David Zaslav. Então assim, embora isso não esteja ainda 100% confirmado, como o David Zaslav já falou que ele quer participar mais ativamente dos projetos que ele vai conceder ali, eu consigo ver totalmente o presidente da Warner Bros. Conversar diretamente com o CEO. E ele não tem que passar por um board de grupos para daí levar essa tal da ideia mais adiante. Não, eu acho que ele vai falar diretamente. E o mais importante é que isso talvez signifique mais independência para a DC Filmes. Porque a DC Filmes é a empresa que cuida dos projetos dos filmes da DC que vão sair ou não. É óbvio que a DC Filmes não faz filmes sozinho. Ela faz junto com a Warner Bros. Pictures. É um filme de mãos duplas dentro da Warner. Mas se o David Zaslav conversar diretamente com o presidente da DC Filmes, que hoje é o Ramada, existe sim a possibilidade do Ramada só falar as coisas que ele quer fazer e o David Zaslav dar o seu pitaco ali, dizer que concorda, que não concorda, que tem que fazer isso ou aquilo e dar permissão. Isso, teoricamente, significaria um pouco mais de independência do que o formato anterior. Ainda não é exatamente como funciona na Disney. A Disney tem a Disney e abaixo dela tem as outras empresas ali e uma dessas empresas é a Marvel Studios. Quem comanda a Marvel Studios é o Kevin Feige. O Kevin Feige tem autonomia e orçamento permitido para ele tomar as decisões que ele quer tomar. Claro, naturalmente ele reporta para alguém acima dele que tá ali na Disney. Mas o Kevin Feige tem o poder de dizer se é para ter o Homem-Formiga 4 ou não. Teoricamente, na Warner não é assim. Mas como o processo de levar a ideia até o CEO vai diminuir, é possível que a gente esteja um passinho mais perto de chegar no estilo do Marvel Studios. Embora a gente ainda não esteja nesse nível de independência que eles têm. Mas eu acredito que a ideia seja chegar até lá. A questão toda é que o David Zaslav, ele quer participar mais. Ele quer saber quais são os projetos que estão acontecendo. É óbvio que ele não vai chegar ali e dizer: ah, eu quero que vocês façam 5 filmes do Batman, 4 do Superman e 3 da Mulher Maravilha. É óbvio que ele não faria isso porque ele estaria puxando o tapete do Ramada. Existe um nível de respeito ali entre as funções que o pessoal obviamente vai respeitar. Mas basicamente se um dia desse uma louca nele e ele falasse isso, o pessoal da DC Filmes teria que acatar, teoricamente. É por isso que eu acho que essa fusão pra DC, ela é muito boa. Porque como a gente tem um novo sangue como CEO da Warner, e esse CEO já falou abertamente que a DC é uma das grandes propriedades que a Warner tem, eu acredito que ele vai dar muita prioridade aos projetos da DC. E talvez um monte de projeto que esteja parado dentro da Warner acabe saindo na gestão desse cara aí. Então, pra DC, eu só consigo ver coisas boas envolvendo isso. Ah, Gabriel, mas como é que fica a questão do Zack Snyder, do Snyderverse, volta, não volta? Assim, como a gente sabe que o Ramada vai ficar, eu não acho que vai ser reformulado tudo ali pra simplesmente trazer o Zack Snyder de volta ali pra fazer um monte de filme que ele quer fazer. E o Snyder continua lá com o contrato da Netflix e eu acho muito improvável que ele volte pra DC. Mas
O que eu acho que vai mudar já a partir de segunda é uma possível mudança de relação de como que a Warner trata as coisas do Snyder. Porque até então era de total desdém. O Hamada dava uma entrevista dizendo que as coisas do Snyder eram um beco sem saída. A Annie Sarnov dava uma entrevista dizendo que não ia acontecer nada ali. Esse tipo de declaração pública contra as coisas do Snyder, esse tipo de coisa eu acho que não vai mais acontecer. Na minha visão, o David Zaslav não quer comprar briga com o pessoal do Snyder. E eu acredito que a ideia vai ser mais abraçar a história da DC. Olha esse filme do Homem de Aço que a DC fez em 2013. Valoriza esse filme. Ah, o Batman vs Superman foi ruim. Valoriza esse filme. Ah, mas o Snyder Cut, valoriza esse filme. Eu acho que vai ser esse o primeiro passo que eles vão tentar dar para melhorar o relacionamento que eles têm com os fãs do Snyder. Eles querem tentar se reaproximar, mas eu acho que o jeito que eles vão fazer referência às coisas do Snyder vai ser com uma forma mais respeitosa. Eu, pelo menos, espero isso. Posso estar enganado. E talvez esse seja o primeiro passo para tentar, trazer o Zack Snyder de volta de alguma forma. Não acho que vai acontecer, mas não tem como negar que realmente existe essa possibilidade, mesmo que muito, muito pequena. Mas esse é um ponto que eu acho que o David Zaslav vai tentar gerenciar. Até porque ele falou em entrevista da Trindade. Batman, Superman e Mulher Maravilha. E até o momento a gente não sabe de nada de um projeto Superman. Talvez um dos projetos Superman seja uma das primeiras coisas que ele demande na sua administração. Por que não tem um projeto Superman acontecendo? Não, eu acho que tem que ter. Mas eu realmente acredito que essa vai ser a filosofia dele. De não querer comprar briga com ninguém. Tentar agradar todo mundo na medida do possível, sem que isso haja um esforço de 200, 300 milhões de dólares, que seria o preço para trazer o Zack Snyder de volta. Ou vocês acham que o Zack Snyder vai fazer um filme de 50 milhões de dólares? É óbvio que não. Ele vai querer fazer um filme de 200, 300 milhões. E eu acho que é exatamente por causa desse preço alto que eles não vão trazer o Zack Snyder, pelo menos no primeiro momento. Ah, Gabriel, mas será que o Hamada não pode sair? Nunca diga nunca, tudo é uma possibilidade, mas as informações dos insiders e dos jornalistas da grande mídia dão conta que ele vai permanecer. É até por isso que eu acho que ele fica, mas sem ter a certeza absoluta que ele vai continuar. Ele pode continuar por 1 ano, por 2, que daí lá na frente o Zaslav trocar por outro. Isso é uma possibilidade. Mas isso é uma possibilidade para qualquer outro departamento dentro da Warner. Ou vocês acham que o Zaslav não tem um monte de amigo que ele só dá um telefonema porque ele colocar ali na Warner? É óbvio que ele tem um monte de parça dele que entende para qualquer posição ali que ele só fazer uma ligação que tá dentro da Warner no dia seguinte. Então assim, o Toby Emmerich fica, o Hamada fica, mas não tem como garantir daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, porque com certeza se o Hamada sentir que eles não estão fazendo um bom trabalho, aqui tem o meu amiguinho aqui lá da CBN, lá da Discovery, lá da Disney, que eu posso chamar e ele vem aqui para substituir você. Tenho certeza que ele tem esses amigos aí. O ciclo de amigos desse cara deve ser o ciclo mais poderoso dos Estados Unidos. E bem, fugindo um pouco de DC, tem um fator da marca Warner. Porque a partir de agora, as coisas que eram da Discovery fazem parte da Warner Bros. Discovery. E a Discovery, em termos de conteúdo, já era um negócio gigante. Então a Warner pega esses conteúdos da Discovery, que eram muito exclusivos, muito dela, e junta com os conteúdos da Warner. Então assim, já era uma teia grande e virou uma super teia. Porque agora eles têm conteúdo do mais variado tipo. Do Irmãos à Obra até o Euforia. Do Mythbuster até o Duna. Então assim, é muita coisa. A única empresa do mundo que rivaliza nesse momento em termos de mídia com a Warner é a Disney. Mas nesse momento a Warner virou um titã. Ainda mais na TV a cabo, se você parar pra pensar. Porque metade dos canais de TV a cabo lá dos Estados Unidos vão ser da Warner. Eu, pessoalmente, não sou muito fã quando uma empresa começa a adquirir um monte de outra coisa e vira uma superpotência gigante com várias ramificações para todos os lados. Mas, infelizmente, eu sou só um peixinho comentando aqui, eu não tenho nenhum poder sobre isso. Eu tô bem curioso para ver o que vai acontecer na HBO Max, Se o conteúdo do Discovery Plus vai migrar eventualmente para HBO Max, ou se eles vão manter os dois streamings completamente diferentes. Eu, pessoalmente, gostaria que as coisas continuassem separadas. Porque eu acho que se o Discovery Plus entrasse na HBO Max, o preço da HBO Max iria ficar mais caro. E eu, pessoalmente, não gosto disso. Mas não tenha dúvida que se juntasse o conteúdo da Discovery Plus com a HBO Max,
ia ser o streaming mais rico que a gente tem hoje, porque seria uma grande variedade de conteúdo. Diferente, por exemplo, da Netflix, que hoje é o maior streaming que a gente tem, mas a Netflix não tem muita variedade, sabe? Não tem um reality show de comida dentro da Netflix. Ou se tem, é um, ao contrário da Discovery, que tem 30, sabe? Os melhores programas de reality show de comida estão na Discovery. Se você gosta disso, você tem que consumir Discovery. Ou de reforma de casa, Discovery. Programa infantil, Discovery Kids. Programa de documentário, Discovery Channel, sabe? É esse tipo de conteúdo mais especializado que a Discovery tem, que a Warner não tinha e que deu cola e virou esse monstro gigante da comunicação mídia. Então, assim, é por isso que eu digo que pra Warner, pra TNT e pra Discovery, esse foi o maior negócio da vida deles. Eles vão ganhar dinheiro pra dedéu com isso. Foi uma grande oportunidade de negócio para os dois lados. Para nós consumidores, isso a gente ainda tem que ver, né? Porque se a HBO Max ficar mais cara, aí já não acho tão legal assim, né? Mas é bem provável que acabe ficando sim. De qualquer jeito, pra DC, eu acho que vai ser melhor. Porque embora eu não seja fã da pessoa Zaslav, o estilo administrativo dele dentro de uma empresa de mídia beneficia a DC Comics, porque ele vai privilegiar o tipo de filme que dá mais dinheiro pra ele, e que hoje, pra nossa sorte, são os filmes de super-heróis. Então eu acho que isso beneficia a DC. Eu acredito que ela ganha assim um pouco de independência pedindo as coisas diretamente pro Zaslav, mas não é um nível de independência como a gente tem Marvel Studios Disney. Talvez no futuro a gente caminhe para isso, mas hoje eu acho que melhora a relação DC-Warner e é bem possível que isso resulte em mais filmes, mais projetos, mais coisas acontecendo dentro da DC e eles realmente saindo do papel. Porque anunciar é fácil, né? Eu quero que saia do papel. E eu acho que o Zaslav vai com essa proposta. Anunciar as coisas para saírem do papel. Então, vamos ver a partir de agora como que vai acontecer a administração Zaslav e ver de fato o que vai acontecer no futuro da Warner. Principalmente no futuro da DC. Mas enfim, gente, isso daqui é só a minha opinião. O que vocês acharam dessa fusão da Warner com a Discovery? Por favor, comentem aqui embaixo. E no mais, gente, é isso daí. Muito obrigado e dá-lhe DC! E esse foi o vídeo sobre a nova Warner com a Discovery. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau!